Uma outra classe gramatical que nós temos e que é também uma classe gramatical que vai mudar a sua forma, uma classe gramatical variável, é o adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é aquela classe gramatical que vai dar característica, tá? Ou seja, que vai dar uma qualidade, características, qualidades, sejam elas, né, positivas, negativas, a um ser. Então, quando eu expresso dizendo que a casa colorida deu alegria ao condomínio, vejam que eu usei a palavra colorida para dar uma característica à casa. Então, assim, eu não estou falando de qualquer casa, eu estou falando daquela casa que é colorida. Então, vejam que eu dei uma característica a essa casa, ou seja, eu usei o adjetivo colorida para caracterizá-la. Ele é morador de São Paulo. Eu estou falando de qualquer morador? Não, eu dei uma característica a esse morador. Esse morador, ele é de São Paulo. Então, eu posso usar o adjetivo na sua forma simples. Então, na primeira frase, quando eu digo que a casa é colorida, eu usei um adjetivo simples que é colorida. Na segunda frase, quando eu digo que ele é morador de São Paulo é o que a gente vai chamar de locução verbal. O que é uma locução verbal? Ela é formada por uma preposição mais um substantivo. E no momento em que a gente utiliza, que a gente emprega essa locução, ela dá pra gente, ela tem essa função de adjetivo, ou seja, de dar uma característica ao ser. Tudo bem? Quais são as flexões que vão sofrer, né, o nosso adjetivo? Primeiro, de gênero. Então, feminino e masculino. Então, o adjetivo, ele vai concordar com o termo ao qual ele se refere. Então, a música é boa. Então, eu usei o adjetivo boa para referir a música. Agora, o filme é bom. Então, bom refere-se a filme. Então, ele vai mudar a sua forma de acordo com o termo ao qual ele se refere. Então, aí a gente tem a flexão chamada de flexão de gênero. O que é uma flexão de número? Singular e plural, tá? Então, a calça vermelha está suja. Então, eu tenho uma calça apenas. Então, eu usei o adjetivo vermelha para caracterizar a calça. Agora eu tenho mais de uma, eu tenho 2, 3 calças, então as calças vermelhas estão sujas. Então vejam que eu usei aí, né, a flexão de número para, do meu adjetivo para poder caracterizar o termo ao qual ele se refere, que é o substantivo calça. Tudo bem até agora? Então vamos lá. Então, amados, outra flexão que o adjetivo vai sofrer é chamada flexão de grau, tá? Então, assim, a flexão de grau, ela vai se dividir, primeiro, em grau comparativo. E comparativo significa o quê? É uma comparação entre 2 ou mais elementos, ok? Então, a gente vai ter o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Então, observem a frase. Aquele menino é tão alto quanto você. Então, vejam que eu estou comparando um menino com você. Então, eu tenho aí 2 elementos e eu estou fazendo, né, uma comparação igualando. Então, a gente tem uma comparação, né, um grau comparativo de igualdade. Agora, observem a frase. Sou mais alto do que você. Então, aí eu tenho um grau de superioridade, ou seja, eu sou mais alta do que você. Só que não, né? Mas tudo bem. E sou maior do que você. Tudo bem? E eu tenho o chamado também grau de inferioridade, uma comparação de inferioridade. Então, observem a frase. Sou menos alto do que você. Então, eu usei aqui o menos que. Eu acho que essa daqui se encaixa melhor para mim, né? Tudo bem, galerinha? Então, vamos continuar, amados. E a gente vai ter o grau também chamado de superlativo. E o superlativo, ele vai se dividir em absoluto
e relativo. Então vamos lá. Superlativo absoluto. A torre é muito alta. A gente tem o chamado superlativo absoluto analítico. Tá? Então vejam que eu usei aí muito alta. Eu usei ali o advérbio muito mais o adjetivo alto, ok? E na segunda frase, a torre é altíssima. Então a gente vai ter ali um superlativo absoluto sintético. Então eu usei uma palavra com um sufixo. Tudo bem? Gente, eu vou dar uma passada rápida, porque assim, é só para vocês entenderem o conceito, e aí depois a gente vai fazendo as atividades, e aí a gente vai percebendo em uma ou outra que, né, possa acontecer. Mas é só para vocês terem uma ideia realmente do que seja esse conceito e como, né, acontecem essas divisões dentro das classes gramaticais. O relativo, ele vai se dividir em superioridade e inferioridade. O relativo de superioridade, a gente também vai ter o analítico e o sintético. Então, o analítico, vejam que ele é mais extenso, enquanto o sintético, ele é mais curtinho. João é o mais alto de todos. Então, eu tenho aí mais alto, né, de todos, né, em relação a um grupo. Então, a gente tem aí o relativo de superioridade analítico. Este monte é o maior de todos. Então, ele é mais sintético, então por isso chamado de relativo de superioridade sintético. E de inferioridade, então enquanto que o de superioridade a gente fala de algo superior, acima, a gente tem inferior, que seria o que? Abaixo. João é o menos alto de todos nós, eu já me encaixo aí, mas tudo bem. Atenção, e isso costuma cair também, tá, em questões de vestibular. Quando você emprega o adjetivo, dependendo, né, de onde esse adjetivo ele está empregado na frase, ele pode mudar, né, ele pode mudar toda a semântica daquela frase. O que significa isso? O sentido daquela frase pode mudar. Então, observem a primeira frase. Um menino simples chegou à escola. Então, nesse caso, eu tenho um substantivo menino e eu empreguei aí o adjetivo simples. Então, o menino simples chegou à escola. Então, o que eu quero dizer? Que esse menino, ele é o quê? Ele é o quê? Quando eu falo nessa questão da simplicidade, eu posso querer dizer que ele é um menino... Essa questão de simplicidade pode estar ligada, assim, a um menino que seja meigo, né? Ou então também falando das questões, pode estar relacionado às questões econômicas, né? Em relação a esse menino. Agora, olha só, eu vou mudar a posição do meu adjetivo. Então, na segunda frase, eu já coloquei o quê? O simples menino chegou à escola. Então, quando eu uso o simples menino, dá a ideia de que é um menino qualquer, ou seja, que não tem muita importância. Então, muita atenção, tá, em relação a essa posição do adjetivo no emprego das frases, ok? Se não tivesse música, não seria eu, né, gente? Então, assim, na nossa, né, música também, nas nossas músicas populares, existem empregos, né, tanto de substantivos quanto de adjetivos, ou seja, as classes gramaticais na sua totalidade, elas também estão dentro das nossas músicas. Então, nessa daqui, né, nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, e tão sério e selvagem. Observem que eu usei a palavra suor, que é um substantivo. Depois eu utilizei a palavra sagrado. Então, suor sagrado, eu tenho um substantivo, eu tenho um adjetivo. Na frase, é bem mais belo que esse sangue amargo, né? Então, assim, eu tenho o adjetivo belo, eu tenho o substantivo sangue e eu vou ter também o adjetivo amargo. Sério e selvagem são adjetivos, né? Então, assim,
vale a pena ouvir, que é uma música muito boa também. Então, amados, vamos à nossa última parte desta aula, tá? Falando sobre os artigos. Então, o que são os artigos? O artigo é aquela classe gramatical que vai antepor-se ao substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Então, assim, nós temos duas classes de artigos, que são os artigos definidos, OA, OIs e AIs, e os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Tá? Então, eles sempre vão antepor-se ao substantivo. E aí, assim, para que designe esse substantivo, gênero, número, ok? Então, olha só. Viajei com o médico da família ontem. Então, eu usei o artigo definido o, antepondo ao substantivo médico, então eu especifiquei. Eu não viajei com qualquer médico, eu viajei com o médico, com aquele médico específico, eu defini. Agora, quando eu emprego na segunda frase, viajei com um médico ontem, pode ser qualquer um. Então, assim, eu usei aí um artigo indefinido, pode ser qualquer médico, ou seja, que médico é? Qualquer um, tá? Outra coisa, o artigo também, tá? Ele vai ter a função, quando ele antecede uma palavra, ele pode substantivar essa palavra. O que significa isso? Dar a essa palavra a função de substantivo. Então, olhem a primeira frase. Chico Buarque é um cantor carioca. Vejam que a palavra carioca está dando uma característica a quem? Ao cantor Chico Buarque. Ok? Agora olha a segunda frase. O carioca vive com pressa. Carioca agora não é mais um adjetivo. Carioca agora tem uma função de substantivo. Eu estou falando, tá, do povo, carioca, do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou dizendo que vivem com pressa. Então, quando eu uso ali, o artigo o antecedendo a essa palavra carioca, ela passa a exercer a função de substantivo. Ok? Então, amados, finalizamos agora essa aula falando sobre as classes gramaticais, essas três, e até a nossa próxima aula. Beijo grande!